São 10 horas e 46 minutos, estamos ao vivo, gente. Hora de você ficar bem informado. Vamos chamar o jornalista Ed Mello. Bom dia, Ed. Olá, Edu. Ótimo dia a você, ótimo dia a todos que acompanham a Astral TV. Você ligado conosco, o programa Bom Astral com Edu Escarfon. E a partir de agora eu trago para você as principais notícias do dia. E estes são os nossos destaques. Trump assina a ordem executiva de tarifas de 50% sobre o Brasil e denuncia censura. Secretário dos Estados Unidos acusa Moraes de se envolver em graves abusos de direitos humanos. Saiba quais são os próximos passos após deputada licenciada ser presa na Itália. Ninguém acerta as 6 dezenas e a Mega Sena vai a 76 milhões de reais. Número de ressarcimentos pelo INSS chegará a 1,2 milhões até hoje, quinta-feira, dia 31 de julho. Projeto Cultura em Movimento acontece em São Paulo, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura na região de São Mateus. CNH sem autoescola. Projeto do governo pode reduzir valor da habilitação em até 80%. E ainda, lista de Trump tem 694 exceções a produtos brasileiros, inclusive a laranja e aviões. Banco Central interrompe ciclo de alta dos juros e mantém a Selic em 15% ao ano. Morango do amor, a ciência por trás da moda que conquistou o Brasil. E ainda, o nosso placar esportivo com a Copa do Brasil, previsão do tempo e agenda cultural. Tudo isso a partir de agora em nosso Giro de Notícias. Mais uma vez, um ótimo dia para você, uma ótima quinta-feira, 10 horas e 48 minutos em São Paulo, você ligado na Astral TV. Muito obrigado pelo carinho, você em Campinas, você em Sorocaba, você na capital paulista e regiões metropolitanas e você também ouvindo pelo rádio. Nosso muito obrigado. Programa Bom Astral com Edu Escarfon, que daqui a pouquinho vai trazer para você convidados para lá de especiais. Eu, Ed Mello, com o Giro de Notícias e as principais informações do dia e da semana. Iniciamos falando sobre o famoso tarifaço que está confirmado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem, quarta-feira, uma ordem executiva que impõe tarifa adicional de 40% sobre os produtos brasileiros comprados pelos Estados Unidos, o que eleva o total da taxa para 50%. O texto oficializa o chamado tarifaço, anunciado pelo republicano em 9 de julho. Ao justificar a medida, Trump cita os processos judiciais enfrentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, além de inelegível até 2030. O ex-presidente é réu do STF, o Supremo Tribunal Federal, como você sabe, por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. O norte-americano destaca ainda uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. Portanto, 50% de taxa aplicado no Brasil desde ontem. Falando ainda sobre relações estremecidas, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, acusou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de ser responsável por uma campanha opressora de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e perseguições políticas. O governo dos Estados Unidos da América sancionou ontem, também quarta-feira, Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky. A medida é uma sanção econômica
que inclui o bloqueio de contas bancárias e de bens em solo norte-americano, além da proibição da entrada no país. Essa lei é aplicada, em geral, a acusados de corrupção ou de graves violações dos direitos humanos. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes também foi sancionado com a Lei Magnitsky e, com certeza, terá algumas dificuldades com as relações norte-americanas. Claro que a AGU vai tomar as devidas providências para defender o ministro do Supremo Tribunal Federal. Falamos agora também sobre um tema importante, a deputada presa na Itália. A deputada Carla Zambelli, condenada a 10 anos de prisão pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, enfrenta processo de extradição após ser presa em Roma na última terça-feira. Zambelli possui cidadania italiana, fato que pode influenciar na análise do tribunal local. Ainda assim, o advogado criminalista, o senhor Luiz Henrique Requião, destaca que os vínculos com o Brasil devem prevalecer. Ela exerce mandato parlamentar, tem família e toda a sua trajetória política construída no Brasil. Isso favorece a extradição, apontou o advogado. Bem possível que Zambelli também seja extraditada para o Brasil com pena de detenção de 10 anos. Falamos agora sobre a Mega Sena. Está acumulada. Você que quer din-din no bolso, olha só o recado. Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena sorteadas na última terça-feira, em São Paulo. O concurso 2894 teve os seguintes números sorteados: 05, 21, 24, 25, 29 e 49. Com isso, o prêmio principal, olha aí, hein, vai a 76 milhões de reais no próximo concurso que será sorteado hoje. Fique atento, hoje, quinta-feira, e claro, para concorrer, a chance de se tornar milionário, basta ir uma casa lotérica até às 7 da noite e, detalhe, acertar as 6 dezenas. Boa sorte! 76 milhões de reais espera por você. Giro de notícias comigo, Ed Melo, 10 horas e 53 minutos em São Paulo. A você o nosso abraço, o nosso muito obrigado pelo costumeiro carinho da sua audiência aqui pela Astral TV, uma programação maravilhosa feita para você. Falamos agora sobre aquele tema que todo mundo sabe, é um tema amoroso, mas é claro, vem acontecendo, o ressarcimento, é isso mesmo. Até hoje, quinta-feira, cerca de 1,2 milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o famoso INSS, que sofreram descontos indevidos, serão ressarcidos, disse na última terça-feira o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. Em reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS, ele apresentou o balanço atualizado das restituições. Segundo Queiroz, o número de 1 milhão de pagamentos foi alcançado na última terça-feira. O ministro afirmou ainda que o número de aposentados e pensionistas que receberão de volta o valor subirá para 1.238.779 até o final do mês. Isto equivale a 91,4% das adesões ao acordo do ressarcimento. Diz ele que é uma coisa muito boa em menos de 10 dias, afirmou o ministro. Lembrando que você, para receber, tem que concordar, claro, com o que está aí programado pelo governo federal. Caso você não concorde, não aceite o famoso acordo, você tem a opção de entrar na justiça e buscar os seus direitos. Quem aceitou o acordo está nessa programação para receber ainda este mês e vai até novembro os valores de ressarcimento para o reembolso do INSS. Seguimos agora falando sobre um tema interessante. Alô, você em São Mateus, Zona Leste de São Paulo. A Subprefeitura de São Mateus e o subprefeito Osiel Souza, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, convida todos os artistas e produtores culturais da região para um encontro muito importante e especial. No próximo dia 11 de agosto, agora, segunda-feira, a partir das 7 da noite,
onde será realizado um workshop exclusivo e gratuito para os artistas locais. As informações como aprender a realizar inscrições em projetos culturais, editais de incentivo, tirar dúvidas diretamente com as equipes técnicas da Secretaria Municipal de Cultura e fortalecer sua presença nos eventos da cidade de São Paulo. Também será realizado uma noite repleta com muita arte, música e dança, com atrações de diversos segmentos culturais e, é claro, o convite está feito para você participar. Subprefeitura de São Mateus, subprefeito Osiel Souza, com a Secretaria Municipal de Cultura, aproximando os artistas locais da Secretaria Municipal de Cultura. É claro, você que está divulgando o seu trabalho, você que busca uma oportunidade, este é o momento. Subprefeitura de São Mateus, subprefeito Osiel Souza e a Secretaria Municipal de Cultura, em nome do secretário municipal Totó Parente, convida a todos para este evento que é fundamental e importante para a capital paulista. Seguimos com as informações, agora falando sobre um tema bem interessante, mas que vai ser polêmico. CNH sem autoescola. Você sabia disso? Pois é, o preço da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, pode ser reduzido em até 80% para as categorias de motocicleta e veículos de passeio. O projeto com o benefício está sendo avaliado pelo Ministério dos Transportes e a proposta prevê o fim das obrigatoriedades das aulas em autoescola. Atualmente, o valor de uma habilitação está na faixa de R$ 3.200, o que, segundo o ministro Renan Filho, fica inacessível para os brasileiros. Com o projeto, seria possível democratizar o acesso da população à CNH, facilitando inclusive a qualificação para atividades profissionais e, em especial, para aqueles que buscam o primeiro emprego. Segundo o ministro, pelo projeto, as autoescolas continuariam oferecendo as aulas, ainda que não obrigatórias, e atualmente são exigidas 20 horas de aulas práticas, mas as autoescolas poderiam continuar oferecendo esse trabalho. Já a exigência de aprovação das provas teóricas e práticas dos departamentos de trânsito, o famoso DETRAN, será mantido. Agora é saber equalizar se a autoescola continua oferecendo e você continua pagando, ou se você pode ir direto para as devidas aprovações. Sabemos que algumas pessoas acabam aprendendo a dirigir com a família, com os pais, com os amigos, e podem bypassar esse tema, mas é algo polêmico que deve ser tratado com responsabilidade e seriedade. Dirigir também é uma arma, dirigir também requer muita responsabilidade. Tirar as aulas práticas das autoescolas talvez não seja a melhor opção. Vai continuar e você é quem vai decidir se você paga ou não paga pelas aulas. Claro que a atividade teórica e prática nos departamentos do DETRAN será obrigatório e será mantido. Mais um tema para você, povo brasileiro, decidir e analisar qual é o melhor caminho. Esse é o nosso Brasil brasileiro. Giro de notícias comigo, Ed Melo. Faltando agora 30 segundos para as 11 horas da manhã. Você que nos acompanha, o nosso muito obrigado. Em nome de Edu Escarfon, programa Bom Astral. Daqui a pouco trazendo para você convidados para lá de especiais. E é claro, eu, Ed Melo, estou aqui toda semana trazendo para você as principais informações do nosso Giro de Notícias. Você sempre muito bem informado. Falei agora sobre o tarifaço, mas olha o detalhe. Existe dentro dos 50% das tarifas que foram aplicadas dos Estados Unidos para com o Brasil, uma lista de exceções. É isso mesmo. Temos o tarifaço, foi aplicado ontem pelo presidente Donald Trump, mas nós temos uma lista de exceções. Olha só, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou de fora da taxa de 50%, anota aí, 694 itens exportados pelo Brasil. Claro, entre os produtos que não receberam a tarifa estão o suco de laranja, ou seja, ele quer receber, tá tudo bem, pode vir, não tem taxa. Temos também os aviões comerciais, a Embraer está aí. Temos os combustíveis, temos o petróleo e também o minério de ferro. Portanto, são alguns itens principais que Donald Trump não taxou: suco de laranja, aviões comerciais, combustíveis, petróleo
e minério de ferro. Também as commodities brasileiras com grande fluxo comercial para os Estados Unidos, como carne bovina, café e cacau, não foram incluídas nas exceções e serão taxados em 50%. Então fique atento, porque teremos essa variação do que realmente é taxado e o que não é. A carne, o café e também o cacau foi taxado. Não foram incluídas nas exceções e serão taxados em 50%. A Casa Branca oficializou, por meio de uma ordem executiva, a tarifa anunciada por Trump para o início do mês. Ele taxou ontem, nós temos 6 dias, por volta do dia 6 ou 7 de agosto, a taxação será válida. Portanto, o produto que já está a caminho dos Estados Unidos, alguns empresários estão na expectativa que chegue até lá antes dessa taxação de 50%. Portanto, fique atento, 694 itens não foram taxados por 50% pelos Estados Unidos. Ainda falando sobre economia, mas a economia aqui no Brasil, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu, por forma unânime, manter a taxa básica de juros em 15% ao ano. Olha só, 15% ao ano é a taxa básica de juros, a Selic, aqui no Brasil. Com a decisão, o Banco Central interrompe o ciclo de 7 altas consecutivas iniciados em setembro de 2024. Foram 7 altas. A nova taxa valerá ao menos pelos próximos 45 dias. Estamos quase um ano taxando e vai valer 45 dias até que eles repensem se mantém ou não essa taxa anual de 15%, quando os diretores do Banco Central voltam a se reunir para discutir novamente a conjuntura econômica nacional. É o Brasil em turbulência. O tsunami está lá, mas a economia do Brasil é que está em movimento. Giro de notícias comigo, Edmelo, seja muito bem-vindo, uma ótima quinta-feira para você, são 11 horas e 3 minutinhos, e olha que tema legal, vamos amenizar um pouco as informações, sair da economia para falar dele, o morango do amor. Quem não conhece a febre do morango do amor que tomou conta do Brasil? Mas por trás dessa açucarada existe uma história fascinante da ciência e principalmente da química dos alimentos. O que dá o charme ao morango do amor é a calda vermelha, brilhante e crocante que o envolve. E é claro, para que ela fique perfeita, sem formar cristais de açúcar, um ingrediente discreto entra em cena com uma função técnica essencial. As mulheres sabem qual é esse ingrediente, eu tenho certeza. O vinagre. Tá vendo como é fácil? É o vinagre que dá esse tchananã no morango do amor. O ácido acético presente no vinagre desencadeia uma reação chamada hidrólise ácida da sacarose. Olha só, hein? Esse produto, esse processo, quebra o açúcar comum em 2 moléculas menores, a glicose e a frutose, formando o chamado açúcar invertido. Essa transformação é o segredo para evitar a cristalização da calda, garantindo uma cobertura estável, lisa, brilhante e com aquela crocância que está lá na boca. Agora que você descobriu qual o segredo do morango do amor, que é o vinagre, você já sabe que pode aproveitar e experimentar o famoso morango do amor. É dica aqui em nosso Giro de Notícias. E vamos seguindo, depois do morango do amor, vamos falar de esporte. Virando a chave, vamos falar das principais manchetes do esporte. 11 horas e 5 minutos, Giro de Notícias, na dinâmica, na velocidade, porque daqui a pouco tem convidados especiais aqui com ele, Edu Scarfon, no programa Bom Astral pela Astral TV. Placar esportivo com manchetes importantes, hein? O Memphis vai custar apenas 20 milhões de reais ao Corinthians em agosto. Tá chegando o mês de agosto e o Memphis Depay custa ao Corinthians só em agosto 20 milhões de reais. E mais, o Botafogo venceu o Bragantino e saiu na frente na Copa do Brasil. Torcida do Fogão feliz da vida. E com a vitória por 5-1, a seleção brasileira feminina garantiu a vaga na final da Copa América, joga contra a Colômbia no próximo sábado. E o Neymar?
Neymar será observado pela comissão técnica da seleção brasileira no duelo contra o Juventude. Tem Juventude e Santos pela Copa do Brasil. São Paulo tem urgência em contratar um lateral e ampliar opções para reforços. É o tricolor do Morumbi se movimentando para buscar esforços. E mais, o Brasil leva susto, mas vence a China e avança à semifinal da Liga das Nações de Vôlei. E tem mais, hein, gente? Ontem o Corinthians, tá feliz, né? Corintiano feliz, fiel torcida corintiana, 1-0 contra o Palmeiras, jogou ontem na Neoquímica Arena, venceu com um gol dele, Memphis Depay garantindo os 20 milhões de reais em agosto. Corinthians 1, Palmeiras 0, primeiro jogo, jogo de ida. Quarta-feira que vem, 9h30 da noite, temos também Palmeiras e Corinthians agora no Allianz Parque. O empate é do Timão para passar para as quartas de final da Copa do Brasil. Se o Palmeiras vencer por 1-0, vai para os penais. Se o Palmeiras vencer por 2 gols de diferença, está classificado para a próxima fase. Para o Corinthians, ou empata ou uma vitória simples, leva o Timão para a próxima fase da Copa do Brasil. E o São Paulo, Edmelo? São Paulo joga hoje, quinta-feira, contra o Atlético Paranaense, também pela Copa do Brasil, às 7h30 da noite. Fique ligado, torcedor do Tricolor do Morumbi. 18ª rodada, para falar do final de semana, Corinthians e Fortaleza, Internacional de Porto Alegre e São Paulo, Vitória e Palmeiras, Santos e Juventude, para que a seleção brasileira de Carlo Ancelotti observe Neymar Júnior. Portanto, esses são os jogos. Estou te preparando nesta quinta-feira para o final de semana e, claro, hoje tem São Paulo e Atlético Paranaense. Virando a página do nosso giro de notícias, é hora de tempo e temperatura, não é isso? Hoje, quinta-feira, fique atento, hein? A máxima será de 19 graus, frio em São Paulo. A mínima foi de 9, 0% de possibilidade de chuva, umidade em 75% e ventos a 13 km por hora. O sol, Edmelo, apareceu. O sol está aí, mas o vento gelado está predominando. Amanhã, sexta-feira, a máxima aumenta. O calor aumenta um pouquinho mais agradável. 23 graus de máxima, mínima será de 10. 0% de chuva, umidade em 65% e ventos também a 8 km por hora. E o sol continua conosco. Já no sábado, a máxima vai a 26, a mínima vem a 12, 10% de possibilidade de chuva, umidade em 46% e ventos a 6 km por hora. O sol vai se escondendo um pouco, sábado estaremos parcialmente nublado. No domingo, 24 de máxima e mínima de 13, 10% de chuva, umidade em 46% e ventos a 10 km por hora, e aí um pouco mais nublado, tempo mais fechado. Portanto, temperatura vai subindo até domingo, teremos aí em média 24 a 26 graus de temperatura e, claro, o sol se escondendo em alguns momentos, mas a temperatura agradável para os próximos dias. Falando agora sobre agenda cultural, para você ficar ligado no que vai acontecer em alguns shows deste final de semana. 1º de agosto, temos um showzaço com ele, Ivan Lins, lá no Tóquio Marine Hall. Um showzaço com um dos grandes artistas do Brasil, Ivan Lins, 1º de agosto. Também 1º de agosto, você que gosta de samba e pagode, Jorge Aragão vai estar no espaço Unimed. Showzaço com um dos grandes pagodeiros e sambistas do Brasil, Jorge Aragão, e ele, o Belo, que está nas notícias aí das redes sociais, das fofocas. O cantor Belo vai estar no Terra SP. E Edmelo, quero ir para o cinema, como é que eu faço? Olha, grandes filmes estão na telona. Você pode curtir Jurassic World, Recomeço, Os Smurfs estão por lá ainda, Quarteto Fantástico, também temos ele, o Homem de Ferro, Superman, e olha, O Telefone Preto 2, está no cinema, Amores Materialistas, tudo isso nas telonas para você aproveitar e curtir com seus amigos, com a sua namorada e com a sua família. Esse é o nosso Giro de Notícias, que também tem a presença e o comando dele, Edu Escarfon.
Muito bom, Ed. Uma série de coisas aí, né, para você se programar para o final de semana. Agora, gente, você também pode acompanhar o programa Personalidades toda quinta-feira às 9 da noite, aqui na Astral TV com Ed Melo. Inclusive hoje não, é hoje, né, Ed? Hoje, Hoje, tô perdido no tempo. Hoje, às 9 da noite, tem o programa Personalidades. O que vamos ter aí no programa, Ed? Personalidades, 9h30 da noite, hoje com reprise aos domingos, 6h30 da tarde. Convido você para nos acompanhar. Eu vou receber o presidente do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus, o moleque travesso, 101 anos de história, se tornando SAF, e para estar conosco e falar sobre esse tema que movimenta a torcida juventina, eu trago o doutor Carlos Eduardo Gomes Pedroso. Ele vai estar conosco, presidente do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus, para falar sobre esse tema tão importante de um dos maiores clubes do Brasil, que é o Clube Atlético Juventus. Eu espero por vocês. Muito bom, então é hoje, gente, às 9 da noite, aqui na Astral TV. Convido vocês também a seguirem o jornalista Ed Melo nas redes sociais. O arroba é Ed Melo Oficial, Melo com 2 L's. Segue lá. Obrigado, Ed. Daqui a pouquinho, gente, nós vamos bater um papo com a Kelly Redígulo. A Kelly é terapeuta holística, já esteve aqui no programa, né, algumas vezes, e hoje vai fazer alguns atendimentos com essa mesa, que ajuda você, né, a curar áreas da sua vida que não estão fluindo. Quer participar? É muito simples, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp do programa. O WhatsApp já está liberado, né, o número você já conhece, mas para quem está ouvindo pelo rádio, salva aí no seu celular. Código 11, número 962710106. Aí você vai enviar seu nome completo, data de nascimento e alguma área da vida que você quer investigar um pouquinho mais, quer saber como que ela está fluindo ou, de repente, curá-la. E aí a Kelly vai acionar aqui para a gente ver o funcionamento da mesa radiônica apométrica universal. Então já vai mandando para que dê tempo aí de você participar. E ainda hoje no programa a gente recebe o escritor Ney Naif. Vamos falar do Congresso Internacional de Tarô que começa nesse fim de semana. A gente vai para um rápido intervalo, Bom Astral volta já.